E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais uma análise de jogo. Ontem, vitória do Botafogo contra o Internacional de Porto Alegre, 4-0, né? Goleada alvinegra no Estádio Olímpico Newton Santos. Vitória importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. Jogo antes dessa semana de Libertadores que o Botafogo vai ter contra Estudiantes em casa, que também vai ser um jogo importantíssimo. Vitória para levantar a moral do elenco alvinegro, né? E principalmente pela atuação. O Botafogo ontem conseguiu jogar de uma forma como não vinha jogando desde o jogo contra o Fluminense e depois contra o Capital pela Copa do Brasil. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho mais do jogo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você ainda não faz parte, vai ter um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só você apertar, é de graça, é muito rápido, e fora que você vai ficar sabendo de tudo que acontece no mundo do Glorioso, no dia a dia, as análises de jogo, os vídeos dos pré-jogos que a gente traz aqui para você ficar informado de tudo. Também te convidar a deixar o like nesse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos botafoguenses e também lá no nosso Instagram e no nosso TikTok, tá bom? Que tá aparecendo aqui embaixo o @. É só ir lá seguir a gente, que você vai ficar por dentro de todas as notícias. Lá tem os videozinhos mais curtos das notícias do dia e tudo mais. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Botafogo. E ontem que vitória, né, gente? 4-0 em cima do Internacional no Dia das Mães. Aproximadamente 7 mil pessoas no Estádio Olímpico Newton Santos. Era um jogo que realmente eu não esperava um público bom, porque era um domingo de Dia das Mães, e um domingo de chuva no Rio de Janeiro, né? E com um horário um pouco ruim, 8 horas da noite o jogo de um domingo, fica realmente complicado de ir com todos os outros adentros que eu já disse aqui, mas com um time que mostrou uma cara mais Renato Paiva ontem, né? No vídeo da análise contra o Cara Bobo, eu falei que o Botafogo estava tentando ser um mix de muitas coisas, né? Em algum momento dos jogos tentava ser o Botafogo do Arthur Jorge, para depois tentar ser o Botafogo do Renato Paiva, e que isso acabava deixando o time não sendo nada. Ontem o time soube o que queria fazer desde o primeiro minuto. Desde a escalação, ele bota o Arthur no time, joga com o Jefinho aberto de um lado, com o Cuiabano aberto do outro. Eu continuo achando que não é a melhor posição para o Jefinho jogar do lado direito, mas o Cuiabano tá pedindo passagem, né? Mesmo que seja uma dobra de lateral ali, ele e o Telles, o garoto tá pedindo passagem, tanto na segunda linha, quanto como lateral esquerdo. Então é um cara que você não consegue tirar do time agora. Fez um golaço ontem, né? Foi uma noite de golaço no Estádio Olímpico Newton Santos, e o Botafogo começa o jogo muito bem, pressionando. Esses caras, quando entrarem em ritmo, esses caras que eu falo, os jogadores que não estavam sendo aproveitados, né? Não estavam tendo sequência, como o Jefinho, ficou muito tempo fora. Ontem foi um cara importante no primeiro tempo. A jogada individual é algo que está sendo carência no elenco do Botafogo esse ano, e até por isso o Cuiabano é improvisado de ponta esquerda, né? Porque é um tanque de guerra o Cuiabano, é um cara de explosão física, de drible, de velocidade, e é algo que o Botafogo, quando estava com o Arthur, com o Savarino, com o Santi Rodrigues, não estava tendo. Inclusive o Santi ontem voltou e acabou nem entrando, estava fazendo recondicionamento físico e tal. O jogo estava ganho, até achei que ele ia botar o Santi no finalzinho, mas acho que preferiu dar uma segurada também. O jogo não estava valendo muita coisa, o campo molhado, tudo mais, podia ter um risco de lesão. Acabou optando por deixar o uruguaio no banco. Mas de resto, o Botafogo muito bem, né? E principalmente um belíssimo jogo do Marlon e do Gregory. Eu acho que foi o melhor jogo da dupla de volantes do Botafogo desde o ano passado, tá? No início da temporada, no início do trabalho do Paiva, o Marlon não estava jogando bem e acabava influenciando no jogo do Gregory. Ontem os dois foram brilhantemente perfeitos, os dois. O Gregory desarmando, recuperando a posse de bola para o Botafogo, fazendo a saída de bola. E o Marlon Freitas com os lançamentos que a gente sabe que ele tem capacidade de dar. 2 assistências perfeitas, uma para um golaço do Arthur e a outra no segundo tempo também. Então, algo que pro outro golaço do Cuiabano, né? Foi uma noite de golaços no Estádio Olímpico Newton Santos. O primeiro gol do Igor Jesus e o quarto gol do Alex Telles, que também fez uma boa partida ontem. Mas a única ressalva que eu tenho do jogo do Botafogo ontem, no primeiro tempo, é que depois do gol o time dá uma parada, né? E quando o Botafogo se propõe a deixar a bola com o time adversário, a defesa alvinegra ainda é muito exposta. Essa é uma crítica ao trabalho do Renato Paiva, porque o Inter teve 19 finalizações no jogo. O Botafogo teve 12. O Botafogo foi muito mais letal, mas o Inter no primeiro tempo teve algumas chances, né? O Wesley teve um chute cruzado, que a bola bateu no John, que o John pegou. Outro chute do Wesley também na entrada da área, que o David Ricardo fez uma partida justíssima junto com o Jair ontem. O David Ricardo cortou o chute também. Então, essa exposição da defesa do Botafogo tem que ser treinada. O Renato Paiva falou na entrevista, deu resposta a um repórter, que eu esqueci o nome do repórter agora, um repórter do Globo. O repórter perguntou o que ele mais tinha gostado e o que ele menos tinha gostado nesses jogos do Botafogo. Até aqui, ele falou que o poder ofensivo do time estava bem, mas que
precisava controlar um pouco mais o jogo quando estivesse na defesa, né? Exatamente isso, de quando o adversário tem a bola, saber sofrer um pouco melhor. Essa era uma característica do time de 2024 do Botafogo, que às vezes quando tinha a bola não cedia grandes chances ao adversário. Esse Botafogo de agora ainda cede algumas. E em alguns momentos essa bola pode acabar entrando e você se complica no jogo. Foi o que aconteceu contra o Carabobo. E não pode acontecer quarta-feira, por exemplo, contra o Estudiantes. Mas de resto, um jogo de afirmação do Botafogo, né? Acho que isso é o mais importante. Um jogo que pode dar confiança a algumas peças. O Arthur fez um jogo bom, fez um golaço. Tá começando a participar melhor do time. Tá começando a conseguir achar o espaço dele dentro do campo. É algo que tá precisando. Porque o Botafogo vai utilizar muito o Arthur, gente. Mesmo que o início da temporada do ponto alvinegro não tenha sido bom, é um cara que veio para contribuir muito ao time. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu não acho que ele deveria ser o titular, principalmente sendo substituto do Luiz Henrique, mas é um cara que é muito bom jogador, que vai ser aproveitado. O Jefinho entrando em forma, o Nathan Fernandes ontem entrou, quase fez um gol, acabou demorando um pouquinho mais para chutar o lateral direito do Inter, o Aguirre fez um corte também perfeito. Utilização do Juan Cruz ontem de novo, e o Renato aproveitou o segundo tempo para dar uma rodagem, né? Botou o Cauã Lindes em campo, fez uma partida justa também, e principalmente a utilização do Alan. O Alan que já entrou muito bem contra o Carabobo, deu assistência para o Cuiabano no segundo gol. O João entrou ontem também fazendo uma função bem interessante, né? Junto com o Gregory. O Alan, para quem não lembra, na época de Napoli, era esse volante mais box-to-box, né? De área a área, como a gente diz no futebol de hoje moderno. É um cara que pisa tanto na área defensiva quanto na área ofensiva. É um cara de muita qualidade. E vai ser importante pro Botafogo, entrando em forma física decente, tendo sequência de jogo. É um cara, um bom substituto, que é um jogador acima da média, né? Isso aí todo mundo, ninguém discute a qualidade do Alan. Vitória importantíssima ontem também pela classificação do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Botafogo começa a rodada em 15º, de acordo com os resultados, cai para 16º, fica uma posição acima da zona de rebaixamento, e com a vitória o Botafogo já subiu para 8º, né? Com 11 pontos. É importante colar logo lá na frente, porque mesmo que seja um início de Campeonato Brasileiro, que as equipes estão todas muito coladas, uma vitória te joga em cima e uma derrota te manda lá para baixo, mas é importante estar na fase de cima, na parte de cima, principalmente pelo investimento feito, né? E ontem jogando bem, acho que é o mais importante. Que essa oscilação termine, né? Que tenha terminado ontem essa oscilação. Que o Botafogo consiga jogar bem quarta contra o Estudiantes, que é um jogo muito importante. A gente vai ter pré-jogo aqui, vai ter pós-jogo aqui, diretamente do estádio. E depois tem um clássico contra o Flamengo, uma semana muito importante para o Botafogo agora, tanto em Libertadores quanto em Campeonato Brasileiro, para a afirmação do trabalho do Renato Paiva. É isso, meu povo. Consegui trazer um vídeo de hoje, foi um pouquinho mais rápido, né? Porque eu tenho algumas coisas para fazer, tenho alguns compromissos agora à tarde, então eu tive que dar uma corridinha, não consegui falar muito do jogo em si, mas foi só mais um pouquinho dos pontos que eu consegui lembrar hoje e anotar, porque ontem à noite eu também não consegui fazer o vídeo depois, era Dia das Mães e tal, domingo, tava com muito sono, muito cansado. Então hoje eu tô trazendo mais esses pontozinhos rápidos para vocês. Quarta-feira a gente se vê de novo aqui com o pré-jogo de Botafogo e Estudiantes e após o jogo também aquela nossa resenha de sempre. Tamo junto, um abraço, até a próxima.